Eu sou a Aline Brown e hoje eu vim aqui trazer uma breve reflexão para você. E se você já foi criança, obviamente que sim, provavelmente você já deve ter ouvido falar essa célebre frase: as crianças são o futuro da nação, ou as crianças são o futuro da humanidade. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre essa frase, sobre que as crianças são o futuro da nação. Mas cadê esse futuro? Que futuro é esse que nunca chega? Então, preste atenção nessa breve reflexão que eu fiz especialmente para você. Hoje iremos falar sobre a criança que temos dentro de cada um de nós. Após os 12 anos de idade, oficialmente, saímos de nossa infância. De uma hora para outra, somos obrigados a abandonar comportamentos que nos faziam tão felizes, como brincar de boneca, correr na rua, brincar de carrinho, casinha. Se continuarmos fazendo essas coisas, as pessoas já olham torto pra gente. Imagine uma pessoa de 20 e poucos anos brincando na rua, pulando, gritando, gargalhando, correndo. Com certeza é vista como louca ou ao menos com estranheza. A partir de nossa adolescência, a nossa ingenuidade já passa a ser questionada. Já não podemos ser livres, pois se antes era normal uma criança falar alto, gargalhar, falar bobagens, afinal é apenas uma criança. Crianças podem ser o que quiserem. Porém, quando damos por si, de uma hora para outra já possuímos ou estamos dentro de um corpo adulto, mas o nosso eu interior ainda nutre sentimentos que não foram resolvidos na infância. Precisamos parar de sonhar com coisas grandiosas, afinal eles dizem quem você pensa que é. E então, somos obrigados a diminuir o tamanho dos nossos sonhos para que eles caibam na nossa realidade de vida. Eu digo isso para as milhares de pessoas do mundo que não estão satisfeitas com o seu trabalho. Se você acha que você não enquadra nisso, tudo bem, mas eu digo isso para outros milhares de pessoas que, segundo pesquisas, não estão satisfeitas com o seu trabalho, e a minha luta é pela liberdade de milhares de pessoas que ainda não são quem são e nem quem elas sonharam em ser um dia. Não são quem elas nasceram para ser, devido a crenças e comportamentos enraizados na sociedade que vão passando de geração em geração. Segundo pesquisas, 72% da população mundial não está satisfeito com o seu trabalho. E se você é brasileiro, essas taxas aumentam ainda mais. 90% das pessoas estão insatisfeitas no trabalho. Sabe por que isso acontece? Vou explicar segundo a minha percepção, que pode fazer sentido para você. Caso não, descarte-a. Mas eu acredito que isso acontece devido às nossas crenças que passam a ser moldadas na infância. E se elas são desqualificadas, seja por outras pessoas à sua volta ou pela realidade que se vive, então já passamos a não acreditarmos mais que aquilo será possível. Então, não desejamos mais ou, na verdade, acabamos deixando de lado, seja por medo, medo da crítica, medo do fracasso, medo do julgamento, ou até mesmo o medo do sucesso, ou por descrença de que é possível ser alguém grande. Eu acredito muito que, se for para sonhar, podemos sonhar pequeno ou grande, porque irá dar o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande. E nós deixamos de acreditar porque, em um primeiro momento, achamos que podemos tudo e o mundo ele é pequeno para nós. Na nossa infância, nós acreditamos que podemos ser quem quisermos. Nós brincamos e sonhamos em ser o presidente de um país, um cientista que descobriu a cura de várias doenças, uma princesa, um rei, um diplomata, um popstar. E quando nos tornamos adultos, muitas vezes acabamos diminuindo esses sonhos para que eles caibam na nossa realidade de vida. E pensamos, se eu tiver isso, eu não posso ter aquilo. E eu acredito muito que, se for para sonhar, que sonhemos grande. Afinal, vai dar o mesmo trabalho.
e somos, enfim, obrigados a diminuir o tamanho dos nossos sonhos para que eles caibam na nossa realidade de vida e vamos diminuindo-os pouco a pouco até chegar o dia que eles nem existam mais. Porém, ainda carregamos medo de muita coisa. Às vezes, devido ao nosso tipo de criação e cultura, crenças são adquiridas ao longo de nossa existência. Não sabemos tudo a respeito do mundo, mas de uma hora para outra a sociedade já nos cobra. Cobra atitudes e decisões que não fazem sentido, afinal, nem sobre nós mesmos temos conhecimento, quanto mais uma visão de mundo. Temos muitos sentimentos não amadurecidos. Crescemos tão rapidamente e se nos comportamos mal perante o juízo de valor do outro, do que é certo ou errado, somos punidos. E também, às vezes, somos julgadores e punimos a nós mesmos. Um exemplo que costumo fazer é que a vida em geral é como se ainda não tivéssemos a verdadeira liberdade. Seríamos escravos do sistema? Sistema esse que me refiro é o sistema político, econômico, religioso, sistema financeiro, enfim. A humanidade vive o que eu chamo de ciclo da infelicidade. Parecemos livres, mas não somos verdadeiramente livres. A gente vive a vida inteira em busca do dinheiro para sobreviver, na famosa corrida dos ratos. Se quiser comer, tem que trabalhar, mesmo quando não tem vontade. Às vezes, deixamos de aproveitar o melhor da vida com a família e com os amigos para no final do mês ter dinheiro para pagar as contas que não param de chegar. Pagamos juros abusivos para as instituições bancárias que sobrevivem com o suor do povo trabalhador que deixa de viver a vida para poder pagar essas mesmas contas com juros abusivos, sem ter liberdade de fazer o que bem entender e nem tempo. E quando damos por si, a vida já passou e deixamos de viver nossos maiores sonhos, porque o tempo todo estivemos vivendo os nossos maiores medos. Pelo menos a grande maioria é assim. Poucos têm muito e muitos têm pouco. Porque fomos muitas vezes condicionados pelo senso de não merecimento ou pela escassez, e vamos nos acostumando com isso. E com a proliferação da escassez, o ciclo da violência também vai aumentando. Pessoas roubam e matam para poder sobreviver muitas vezes, e a partir daí são punidos. Não pense que podemos fazer o que bem entender, não somos livres, afinal, estamos sendo observados a todo o momento. Somos observados na rua, na internet, pelo vizinho, no supermercado, nas câmeras, no shopping, aonde a gente for, a gente está sendo observado. Conforme diz Bert Hellinger, muitos erram tentando acertar. Acredito muito nisso de que ninguém nasce cruel. O sistema muitas vezes transforma as pessoas, não porque querem, são obrigadas muitas vezes. Isso porque não acreditamos no nosso poder. O sexo é ainda visto como pecado ou tabu em pleno século XXI. Porém, ele é essencial para a manutenção da espécie. Segundo a sociedade, todos esses desejos precisam ser reprimidos, mas estão dentro de nós. Ainda temos comportamentos do patriarcado, machismo, preconceito, medo do desconhecido. Estamos sempre percorrendo em um mesmo traçado, em um mesmo caminho. Aquele a que somos acostumados. O diferente ou o novo assusta e é julgado, condenado. Somos vigiados o tempo todo. É o que o livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, fala. Nós estamos sendo vigiados o tempo todo e somos punidos de uma forma ou de outra, um sofrimento latente. Fugimos o tempo todo da dor em busca do prazer, como também mostra a neurociência. Mas o prazer nos é negado, é limitado ou apenas para poucos. Prazer que me refiro seria a felicidade duradoura. Estamos sempre em busca da felicidade.
Voltar a ser criança novamente, às vezes é praticamente impossível com a vida que a gente leva, num ciclo sem fim, e qualquer errinho ou tropeço já é julgado pelo outro. Mas esse julgamento é tão somente segundo os valores, vivências, crenças do outro, do juízo do que é certo e errado, ou juízo de valor segundo o outro. Poucos se interessam em nos conhecer profundamente, saber o que desencadeou tal comportamento. Às vezes saímos na rua e passamos por milhares de pessoas, mas não falamos com ninguém. O morador de rua está bem ali na nossa frente e nem olhamos, não lembrando que dentro daquele ser existe um alguém. Aí, quem sabe, talvez tenha dentro de si a solução para muitos problemas da humanidade. Apesar da vida limitada que a maioria da população vive, valorizamos o ter em detrimento do ser. E assim, de acordo com o julgamento alheio, desenvolvemos crenças. Crenças de não merecimento, crença de identidade, quem sou eu, crenças de capacidade por terem lhe feito acreditar que você não era capaz de realizar algo. Você nunca vai ganhar isso porque você não merece, você não está merecendo. Ou você nunca vai ser ninguém na vida. Enfim, e até mesmo enquanto crianças somos reprovadas, quando tudo o que mais queremos é o amor. Uma criança sem amor pode até morrer, já dizia Louise Hay. É uma necessidade biológica do ser humano. A gente aprende sim com o passar do tempo, mas aquela criancinha indefesa que não sabe o que esperar do mundo continua ali, abandonada, esquecida num cantinho do seu eu, porque a vida adulta não lhe deixa voltar lá. Às vezes, você nem se lembra dela, mas ela continua ali, esquecida e precisa ser resgatada. Aquela menina ou menino de 3 aninhos continua ali assustada, sem saber nada sobre o mundo ou o que a espera. O que você faria se visse uma criança com 3 aninhos assustada, com medo de ser condenada, julgada, rotulada? Analiso com meu texto Somos Eternas Crianças. Há muitas perguntas em mim que eu gostaria de um dia responder. Por que nos tornamos adultos? A partir de que data? Quem estabeleceu isso? Por que deixamos de brincar aquelas brincadeiras que nos faziam tão bem? Afinal, ainda choramos quando perdemos um ente querido. Temos carência de sermos reconhecidos. Nunca sabemos de tudo, estamos sempre aprendendo. Precisamos ser amados. Sonhamos com o príncipe encantado ou com a princesa dos nossos sonhos. Mesmo que as circunstâncias de vida ou de fracasso tenham nos feito acreditar que não somos capazes, ainda temos dentro de nós a vontade de fazer e crescer. O sonho ainda continua morando dentro de nós. Não podemos deixar essa criança que existe dentro de nós morrer. Vamos dar asas à liberdade, à nossa imaginação e escrever a nossa história como fazíamos há tempos não tão distantes assim. Afinal, nunca deixamos de ser os mesmos. A essência é a mesma. Somos e seremos eternas crianças.